O problema de querer enriquecer. A gente vai estar falando muito sobre isso, uma reflexão um pouco até polêmica, mas eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu tenho vivido, um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, um pouco daquilo que eu tenho estudado, tenho aprendido, que realmente é um problema você querer enriquecer, você ter o desejo de enriquecer, e isso eu não tiro da minha vozes da minha cabeça não, tá, galera? A gente vai estar lendo muito isso em 1 Timóteo. 1 Timóteo 6, 9 vai falar sobre isso. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Sobre isso que a gente vai falar. Pessoal, tema polêmico, tá? Particularmente eu não vejo a galera falar muito sobre isso, ou talvez o algoritmo ali não tenha entregado muito conteúdo nesse sentido, apesar de eu ter mudado, vou falar um pouco disso mais pra frente. Mas, pessoal, isso vem muito de uma reflexão, obviamente, primeiro da palavra, tem uma recomendação de leitura que eu quero trazer para vocês, Randy Alcorn, Dinheiro, Bens e Eternidade, livro muito bom para você se aprofundar nessa temática. E esse livro aqui realmente ele me ensinou muitas coisas, tá? Um livraço, ó, bem grande, inclusive deve ter umas 500 páginas aqui. Fui lendo com calma, anotando, fazendo anotações em lágrimas, e eu quero trazer um pouco disso aqui com vocês. Pessoal, eu particularmente, eu vejo isso como um problema. Hoje eu vejo, tá? Apesar de eu já ter lido e passado por essa passagem diversas vezes, às vezes a gente tá com o coração fechado e acaba meio que ignorando um pouco das coisas. Mas aos poucos o Senhor vai ministrando no nosso coração, a gente vai aprendendo. Isso é um problema, tá? O desejo de enriquecer, tô olhando para baixo, tô olhando para a Bíblia. O desejo de enriquecer, ele realmente, eu vivi isso na pele, ele faz com que você caia em tentações, ele faz com que você tenha desejos que se você não tivesse o desejo de enriquecer, você não teria. O desejo de enriquecer, ele faz com que você tenha pensamentos tolos e nocivos, exatamente aquilo que ele faz. E, infelizmente, muitos, e alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Quem tem o desejo de enriquecer vai passar por um monte de sofrimento. Não é punição de Deus, não, nada disso, porque a pessoa mesmo vai se enfiar. E eu falo por experiência própria, turma. Eu comecei a me aprofundar mais sobre a temática de grana, é um assunto que particularmente eu gosto, dinheiro, investimento, empreendedorismo, mentalidade e tudo mais ou menos em 2018. E desde 2018, acompanhando ali os grandes mentores, grandes empreendedores, difícil falar essa palavra, multimilionários, acho que é assim, multimilionários, acompanhando bilionários, e aí eu fui, óbvio, pegando bons insights, técnicas, empreendedorismo, a vontade natural ali de querer fazer acontecer foi sendo despertada, só que numa mensagem sutil, ela foi entrando alguns espinhos e esses espinhos ele foi, de certa forma, fazendo com que o meu foco fosse no dinheiro ao invés do Senhor. Eu vou aprofundar um pouco mais nisso. Quando a gente fala isso, eu quero que vocês entendam que não é algo extremo. Você não vai ouvir ali as pessoas, e óbvio, às vezes acontece de algumas pessoas falarem isso, mas você consegue fazer um filtro rápido. Pô, se alguém aparece para você e fala, não, você não pode ir para a igreja, porque ir para a igreja é errado, você já automaticamente já cria um filtro e, obviamente, você não vai ouvir essa pessoa. Então, não é a sutileza que eu falo, não é esse nível extremo. A sutileza que eu falo são falas, são orientações, são dizeres, são coisas que são boas, são coisas que são válidas. Só que no meio dessa mensagem válida, dá para ver que o foco não é as coisas do alto, o foco é as coisas dessa terra. E aí que está o problema. Então, o problema não é, já antecipando um pouco daquilo que a gente vai falar no próximo tópico, o problema não é você ser rico, o problema é você querer ser rico. Mas como assim, Rodrigo? Eu não estou entendendo. Pô, eu posso ser rico, mas eu não posso querer ser rico, então tem que ser um acaso natural das coisas? Não é bem assim, já vou falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que está muito ligado com o foco do teu coração.
Vou te dar alguns exemplos. Então, eu estava ali em 2018, estudando, aprendendo cada vez mais, show de bola, eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, e aí começou a gerar um sentimento de, cara, eu tenho que ser rico. Uma pressão, eu tenho que ser rico. Não, eu não vou conseguir as coisas, eu não vou me tornar quem eu quero ser enquanto eu não me tornar rico. Começa a surgir um tipo de pensamento desse. Então esse já é um sintoma, um outro sintoma. Você começa a invalidar as outras pessoas pelo fato de elas não terem X dinheiro, ou pelo fato dela não ter X faturamento, ou pelo fato dela não ter X carro. Isso é uma outra coisa. A Bíblia fala claramente, se eu não me engano, em Tiago, para você não fazer acepção de pessoas. Isso é um pecado. Inconscientemente você começa a fazer isso. Não, quem é esse cara para me dizer alguma coisa? Ele nem ganha 10 mil reais por mês. Ele nem tem faturamento de XYZ. Você não fala isso. Você nem pensa isso nem em voz alta. Mas inconscientemente, sutilmente você começa a viver isso. E como que é o start disso, galera? Com boas mensagens. Com boas mensagens. Grandes mentores, grandes educadores, e tá tudo bem. Glória a Deus pela vida deles, e acredito que a intenção deles não é nem essa de querer te afastar, não, é uma boa intenção. Só que quando você pega uma pessoa onde o foco dela é grana, é milhões, é múltiplos milhões, é bilhões e tarará, 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 naturalmente você acaba se conectando mais com esse foco e acaba querendo, você acaba ficando ali com essa mente focada, com esses olhos focados naquilo que a pessoa também está propagando. Percebe? E aí nessa você começa a se distanciar do Senhor. Nessa você começa a cair em tentações. Nessa você começa a querer ter muitos desejos tolos e nocivos. Nessa você, por tanto desejar dinheiro, desvia-se da fé e aflige a si mesmo com muitos sofrimentos. Vou dar alguns exemplos aqui da minha vida. Eu ali e tudo mais, inconscientemente, eu nessa pegada e tudo mais, e eu, sempre, desde quando eu conheci ao Senhor de 2018, entre 2018 e 2019, eu sempre fui envolvido ali com as coisas da igreja, tinha ali meu tempo, ainda tenho meu tempo de oração, meu tempo a sós com o Senhor, e a gente busca ali viver a Bíblia, né? Não só ler, mas viver. E desde então, principalmente quando a gente está com esse foco nas coisas dessa terra, nas riquezas, e eu inconscientemente, hoje eu tenho essa clareza, mas inconscientemente eu começava a perceber, analisando hoje, comecei a perceber que, cara, muitos desejos, muitos pensamentos era com foco errado. Então, várias vezes eu deixava de ouvir a pessoa porque a pessoa não era empresária. Eu ficava pensando assim, nem vou ouvir essa pessoa não empreende. Porque como se os empreendedores fossem os super-heróis. E quem não é empreendedor, mas não vou dar ouvido para essa pessoa, não entende. E às vezes uma pessoa na maior boa intenção, uma pessoa da igreja, uma pessoa firme ali, pessoa sábia, só que só pelo fato dela não empreender ou não ter X condição financeira, acabava invalidando aquilo que ela falava. Percebe que é um desvio da fé? Percebe que é você perdendo um pouco desse foco? E fora os desejos tolos e nocivos. Quantos e quantos desejos tolos e nocivos eu acabei tendo na minha trajetória? Desejo de ter tal carro, porque se não for tal carro, cara, não. E é um carro bom. Hoje, graças a Deus, aqui a gente tem um carro bacana e tudo mais. Só que muitas vezes, mesmo tendo um carro bacana, eu me juntava ali com outras pessoas e eu pensava, nossa, mano, eu preciso ter um outro carro, porque esse meu carro bacana, no meio dessa galera, já não é tão bacana assim. Gente, isso é um desejo tolo e nocivo. Mas cara, é ambiente, é network. Eu já fui esse cara que falava isso. Não, mas é bom, você tá desconfortável assim nesse ambiente, é bom que você quer mais e crescer mais. Eu gosto desse crescimento, dessa fome, dessa sede de crescer. Mas, gente, qual que é a intenção? Qual que é a motivação disso? A motivação realmente é porque você tá crescendo ou a motivação é porque você quer, sei lá, ser bem visto ali no grupinho que você tá? E aí eu frenético nessa. Não, então assim, isso começa a gerar vários pensamentos tolos e nocivos, tá? E a gente precisa tomar esse cuidado. Beleza, galera? Estamos comigo? Ainda em 1 Timóteo 6, um pouco mais à frente, deixa eu só aprofundar um pouco mais nisso, ó. Versículo 10, ele vai falar assim, ó, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Isso aqui você ouve até falar bastante, tá? E de fato, aqui ele não está fazendo uma crítica ao dinheiro. O dinheiro ele é neutro, tá, galera? A gente pode até falar um pouco mais sobre isso em outros vídeos, inclusive comenta aqui se você quer um vídeo sobre isso. O dinheiro ele é neutro.
Como assim ele é neutro? Ele não é bom nem mal. Dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro é mal. Cara, dinheiro é dinheiro, pô. Ele não é bom nem mal. Somos nós seres humanos, o nosso comportamento que vai atribuir valor ao dinheiro, não valor monetário, mas valor social, se ele vai ser bom ou não, valor moral, né? Se ele vai ser bom ou mal, o que eu vou fazer com o dinheiro vai ser para uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então, o problema aqui não está no dinheiro. Quando ele fala assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, o problema aqui não está no dinheiro, está no amor ao dinheiro. Isso aqui dá uma diferença muito grande, que é exatamente isso que a gente está falando, cara. O que é o amor ao dinheiro? É uma pessoa que ela deseja o dinheiro a todo custo. Quando fala amor ao dinheiro, eu imagino aquela cena do Sméagol, para quem assistiu O Senhor dos Anéis, tem aquele carinha lá do anelzinho lá, o guardião do anel, não sei se é esse o nome que fala, aquele meu precioso. Eu imagino o amor ao dinheiro, aquele cara, meu precioso, eu não posso perder aqui meu dinheiro. Então isso é o amor ao dinheiro, é você, cara, querer isso a todo custo. Ah, pô, mas eu não quero a todo custo, eu não roubo, eu não mato, eu só quero ali prosperar a minha empresa. Aí, novamente, se o teu foco é, cara, acordar e dormir pensando em fazer cada vez mais dinheiro, você já entra nessa característica. O foco do cristão, galera, é cumprir a grande comissão. O foco do cristão é ir pelo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos a toda criatura. Esse é o foco do cristão. O foco do cristão tem que ser, Senhor, usa a minha vida, Senhor, para alcançar mais vidas. Senhor, usa a minha vida para, através da minha vida, eu levar a mensagem do evangelho. Esse é o foco do cristão, é isso que o cristão tem que acordar dia e noite, tem que ficar pensando ali dia e noite o que tem que fazer. Senhor, usa a minha vida. E não, pô, Senhor, como é que eu posso, eu tô querendo bater meta aqui esse ano e tudo mais, quero fazer 1 milhão. Tá tudo bem você ter essa meta, mas esse não é o teu foco. O foco do cristão é outro. O foco do cristão é colecionar bens na eternidade. Qual que é a moeda dos céus? A moeda dos céus são vidas, turma. Faz quanto tempo que você não transmite a mensagem do evangelho? Essa é uma boa reflexão, tá? Beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí vai parecer contrário àquilo que eu estou dizendo, mas vou encaixar tudo. 1 Timóteo 6,17, ainda no mesmo capítulo, tá? Ensine aos ricos desse mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Então, ele não está falando aqui, Paulo, né, que escreveu para Timóteo, ele não está falando aqui, não, fala para o rico não ser mais rico. Percebe? Que é o que Jesus falou para o jovem rico. Ele falou mais ou menos assim, pô, beleza, legal que você está cumprindo aí todos os seus ritos, está cumprindo ali todas as obrigações da lei, agora vá, venda tudo que você tem e dá aos pobres. Isso é um direcionamento específico para alguém que tinha Deus como dinheiro. Por que Jesus ele fala isso para o jovem rico? Só abrindo um grande parêntese. Jesus ele tinha outros discípulos ricos. Temos como exemplo o José de Arimateia. José de Arimateia foi uma pessoa de influência ali, responsável por pegar o corpo de Jesus depois que Jesus ele foi morto ali. E aí ele foi, como ele tinha acesso, ele foi, conseguiu pegar lá o corpo e aí ele conseguiu fazer todo o processo de sepultamento. Então ele tinha influência, ele teve uma importância e a Bíblia fala que José de Arimateia era um discípulo de Jesus. Só que qual que é o problema? Por que Jesus ele não falou para José de Arimateia, por exemplo, vá, venda todas as suas coisas e dê aos pobres? Porque provavelmente, a Bíblia não fala isso, porque provavelmente José de Arimateia era bem resolvido com a questão do dinheiro. Não era ele que, não era o dinheiro que tinha o coração dele. Então estava tudo bem em relação a isso. Agora, o jovem rico, Jesus ele fez aquela pergunta, se é alguém completamente desprendido do dinheiro, o que ele fala? Senhor, para já, venda agora, eis-me aqui, usa meu coração, usa minha vida, eu quero te seguir. Até o último dia da minha vida, até o fim dos tempos. Percebe como que a intenção é diferente? Então esse é o problema é o amor ao dinheiro. E aqui ele vai falar muito disso. Ensine aos ricos desse mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro. Então ele não fala para você abandonar todo o seu dinheiro. Ele fala, cara, para você não confiar nas coisas dessa terra. Para você não confiar ali no poder das suas riquezas. Pelo contrário, confia no Senhor, porque as riquezas são incertas. Sua confiança deve estar em Deus. Versículo 17 ainda. Deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Tem uma
uma passagem em Ageu 2:8, se eu não estiver enganado, depois vocês pesquisem, caminhando para o final, que ele vai falar que Deus é o Deus do ouro e da prata. Tudo pertence ao Senhor. Quando a gente entende que Deus é o Deus do ouro e da prata, em outros versículos, se eu não me engano, 1 ou 2 Coríntios, vai falar que tudo pertence ao Senhor. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Quando você entende isso, você descansa. Por quê? Se tudo pertence ao Senhor, se o dinheiro pertence ao Senhor, quer dizer então que a minha empresa não é minha. Quer dizer então que o meu trabalho não é meu. Quer dizer então que minha família não é minha. Quer dizer então que os meus desejos não são meus. Quer dizer então que o meu carro não é meu. Quer dizer então que a minha casa não é minha. Exatamente, tudo é do Senhor. E se as coisas na sua empresa não está boa, o que você faz? Senhor, estou com uma dificuldade aqui esse mês na sua empresa. Como que você sugere que eu resolva isso? Senhor, não sei se as coisas esse mês aqui vai dar para pagar todas as contas, não. Como que o Senhor sugere que eu resolva isso? E a Bíblia ela fala que nós somos administradores, mordomos fiéis. A Bíblia usa muito esse conceito da mordomia, e eu gosto muito. Quem que é o mordomo? O mordomo, ele gerencia os bens de alguém mais importante. Esse é o mordomo. Os bens não é dele, a riqueza não é dele, é de alguém mais importante. Quem é esse alguém? O Senhor, nós somos mordomos do reino. Gente, entendendo isso, você descansa, porque se as coisas não dão certo como deveria, como você pensa, você descansa, porque entende que é da vontade do Senhor. Senhor, as coisas aqui deu uma apertada esse mês, como que o Senhor sugere aqui que a gente administre, crie estratégias? Como que o Senhor quer que eu faça isso como seu administrador, como seu gerente? Senhor, bateram no teu carro, Senhor? Bateram no teu carro aqui, Senhor? Deu uma apertada esse mês aqui, como é que nós vamos fazer para resolver isso aqui? Como você sugere? Percebe? Parece bobo, eu sei, mas, gente, é uma intencionalidade, é um exercício que você vai fazendo para isso inculcar na tua cabeça e entender que todas as coisas pertencem ao Senhor. Beleza? É um pouco disso que a gente tem vivido. Quem entende isso, descansa. Quem entende isso, não fica na pressão de nossa, eu tenho que fazer 1 milhão. Ai, eu tenho 40 anos e não tenho o meu 1 milhão. Eu tinha muito essa pegada. Eu tenho 27 ou 28? Ô, amor, eu tenho 28 anos ou 27? Gente, vou fazer 28. Gente do céu, esqueci. Mas eu tinha uma pira assim. Eu pensava assim, se eu não tiver o meu 1 milhão ainda aos 30 anos, eu sei da onde que eu vim, em algum momento, tem aquele Forbes Under 30, que é a revista da Forbes, e acho que ela premia lá, eu não sei como é que funciona, mas ela premia lá aqueles que se tornaram multimilionários, difícil falar essa palavra, né? Multimilionários antes dos 30, Forbes Under 30. E eu sempre tive essa paranoia na minha cabeça. Não, tem que ser milionário antes do 30, milionário antes do 30, milionário antes do 30. Percebe? Pensamento todo nocivo. Cara, pra que você vai perder tempo ocupando esse tipo de pensamento na sua cabeça? Qual que é o motivo de você querer ser milionário antes dos 30? A não ser por status, a não ser por vaidade, só pra você falar que você é milionário antes dos 30. Percebe? Então, assim, galera, o foco de quem crê no Senhor, quem vive a palavra, não é em querer ser rico, porque isso te coloca em vários pensamentos tolos e nocivos, tá? Eu espero que eu tenha trazido clareza nisso. E eu quero que você, em oração, esteja muito pedindo para o Senhor sondar o seu coração. Assim como Ele fez comigo, assim como Ele tem feito comigo. De mostrar realmente, Senhor, qual é a intenção do meu coração, sabe? Trata ela, purifica o meu coração para que ele esteja alinhado com o teu, as minhas intenções. Essa é a oração que eu quero que você faça e medita nessa palavra. 1 Timóteo 6, capítulo todo. Beleza, galera?